A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz, bem-vindos mesmo ao programa da Igreja Cristo Vive. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, saúdo os eleitos de Deus, as pedras que vivem, aqueles que em amor foram predestinados para uma grande salvação. A minha gratidão a Deus pelo privilégio que eu tenho de poder ser um mensageiro de Deus, guarda esta palavra, mensageiro de Deus, que lhe traz boas novas de grande alegria. Vamos conversar um pouquinho ainda sobre a palavra que domina o mundo, crise. Crise para mim nunca foi coisa assustadora. Você sabe por quê? Porque eu creio num Deus vivo. E tão certo como Ele vive, eu entendo que toda crise tem que gerar algo bom, positivo. Eu aprendi que crises vêm também para amadurecer alguma situação. Às vezes, numa hora de crise, é que se conhece a força e o caráter de uma pessoa. Eu estava assistindo a uma entrevista de um pai brasileiro que estava passeando um tempo atrás com o seu filho e de repente, acho que foi na Flórida, em Orlando, e o filho caiu, brincando de bicicleta, caiu dentro de um lago e veio um jacaré, um alligator, e pegou o menino pelo peito e pelo braço. E o pai se atirou dentro da água, a mãe atiraram-se os dois, a mãe de um lado, o pai do outro, e conseguiram abrir a boca daquele jacaré, daquele crocodilo, e o garoto tinha apenas as marcas, porque houve uma perfuração dos pulmões com os dentes daquele bichão, e o pai se perguntava, como é que eu tive forças com a mãe para abrir a boca de um crocodilo que tem uma potência de toneladas? Uma crise estava ali. Eles poderiam ter perdido o seu filho, mas eles aprenderam que numa crise a pessoa pode avançar, a pessoa pode ter progresso, a pessoa pode descobrir alternativas, uma nova carreira, um novo projeto financeiro, às vezes até uma nova relação em amor. Veja só como é que diz Tiago. É muito interessante que você não desista da vida sem que se complete a palavra, sem que a promessa de Deus se cumpra. Olha o que disse Tiago, capítulo 1, e vamos guardar esta palavra no coração. Diz assim, versículo 2, meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Apóstolo, alegria ao passar por provação? Bom, esta é a Bíblia que está falando. É possível fazer da provação um momento de crescimento, um momento de progresso. Crise não é só desgraça, crise também é a oportunidade da pessoa se superar. Então, ao passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, quando é que se sabe que uma pessoa está perfeitamente adaptada à vida espiritual, é uma pessoa de fé, é uma pessoa de ousadia, é uma pessoa com atitude, quando ele passa pelas provas da fé? Eu tenho 40 anos de vida espiritual. 37 anos e meio que eu fui consagrado por Deus
através das mãos de um dos grandes profetas que esta nação conheceu, Bispo Roberto McAllister. E durante todos esses anos, ele me disse um fato, quando eu ainda era jovem. Ele disse: Miguel Ângelo, quando você tem 100 pessoas, você tem 100 problemas. Você tem 1000 pessoas na igreja, você terá 1000 problemas para resolver. Mas se você mexer com o mundo e com milhões de pessoas, saiba de uma coisa: você precisará de Deus, muito de Deus, porque são muitos os problemas. Então, a minha fé é provada diariamente. Mas eu não deixo que nada se interponha entre mim e Deus. Eu já tenho dito aqui durante esta semana, eu não tenho um projeto pessoal, um sonho, um ideal, um alvo para eu... Não. Eu estou tão rendido a Deus, tão submetido a Deus, tão dependente de Deus, que hoje eu não posso permitir que nada tente ofuscar ou confundir a minha relação com Deus. Porque nas provações da fé, o que acontece? Deus me ensina a ser perseverante. Perseverante, determinado. Um cristão com atitude. Que não se curva diante dos problemas, que não se deixa levar pelas vozes malignas, que não abre brechas na sua vida, que está ali na torre de vigia, conforme disse o profeta. Isso gera o quê? Perseverança gera maturidade. E a pessoa madura espiritual, ela tem um caráter saudável. Ela tem uma boa consciência. E ela então, pela perseverança, tem a capacidade para aguentar os trancos da vida. Desculpa a expressão acadêmica, os trancos da vida. A pessoa que é madura, ela vive experiências da fé e ela sabe que nos trancos da vida, nas vicissitudes, nas dificuldades, o Deus Todo-Poderoso lhe dá a vitória. O apóstolo São Pedro escreveu isto muito interessante. Olha, 1 de Pedro 1 e 2 diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus, graça e paz os sejam multiplicados. Depois ele diz nos versículos 6 e 7, olha lá: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado como por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, não havendo visto, há mais. Essa é uma palavra importante. Você não vê, mas você ama. Ama porque o Espírito lhe ensina a amar a Deus. Então vamos ver o que Pedro diz. Diz que o valor da fé, muitas vezes, passa por provações, e diz que ele é confirmado e que ele é mais precioso do que o ouro, apurado pelo fogo. Apurado pelo fogo. Quer dizer que a nossa vida é exatamente isso. Cada um de nós, num nível, tem os fogos da vida. Às vezes é uma doença. Eu estava conversando com um amigo que me disse: apóstolo, todos os anos eu faço um check-up e veio ali um marcador muito alto que mostrava que eu poderia estar com um tumor. E quando eu fui fazer um exame, lá estava um tumor, um câncer. Você não sabe
se você tem o dia de amanhã. A sua vida pode mudar num instante. É preciso, então, que a sua fé lhe dê experiências fortes para que quando as situações cheguem, quando houver aprovação, é como ouro refinado. Você sabe, o ourives, quando quer transformar o ouro de ouro 14 para ouro 18 ou 21, ele leva o ouro ao quê? Ao cadinho no fogo. Quanto menos impurezas, quanto menos cobre, quanto menos impurezas, mais puro é o ouro. Assim é a vida espiritual. O fogo não é para o mal, é para purificar. E diz que uma vez que isto acontece, você sai mais forte. Você, ao experienciar a vida com Deus, você passa a ter uma direção de vida, um foco de vida. Então, meu amigo, minha amiga, às vezes uns segundos fazem diferença. Então você tem que definir qual é o rumo da sua vida. Porque eu sei que muitas pessoas estão me ouvindo, ou vendo pela televisão, satélite, internet, que estão sem rumo, sem uma direção espiritual. E sabe o que acontece? Se você não tem essas experiências, se você não tem o fogo que lhe apura e deixa o ouro mais fino, se você não tem estas boias de salvação para se agarrar no meio destas agitações do mar da vida, você se afoga. Então há muita gente hoje que não tem direção espiritual. E quem não tem direção espiritual está fraco, vive num labirinto. Um dia está na cartomante, depois disso tem uma senhora que faz leitura da borra de café, a pessoa vai lá. Tem uma outra que consulta os mortos, é uma quiromante, outra faz leitura das mãos, outra tem cartas, outro tem búzios, outro tem patuá, e a pessoa vive num labirinto, é uma loucura. Lhe digo isto com temor e tremor. Qualquer caminho fora dos caminhos de Jesus são labirintos espirituais. Você não pode entregar a sua vida em qualquer lugar, porque é a tua única vida física. Você não pode entregar a sua vida para que a sua vida seja motivo de mercantilismo. Você não pode deixar que a sua fragilidade espiritual seja usada por pessoas cuja mente é pervertida, pessoas que deixam a fé maculada. A hora não é de brincar com a vida, é de sair do labirinto, é de ter um rumo, é de ter um pastor, é de ter uma voz que lhe comande a vida, que diga, este é o caminho. Isso é maravilhoso. Eu estou aqui numa dependência de Deus, porque eu quero muito ser o seu pastor. Eu quero muito lhe ensinar a viver a fé cristã, aquilo que eu vivo, essa dependência de Deus, esta vida íntima com o Senhor, esta vida de santidade. Eu saí do pedestal. Eu reconheci que eu sou pó e que a despeito de tudo que as pessoas me credenciaram, eu continuo sendo pó. E eu também tenho uma voz profética na minha vida. Então, há uma passagem bíblica no livro de Reis que, aliás, nós falamos disto semana passada, que era uma viúva que ia perder os seus 2 filhos para os credores, porque o marido tinha morrido e ela não tinha como pagar as contas e ia dar os filhos para pagar as suas dívidas. Que crise, não? Que situação! Perder os filhos para pagar aos credores. Mas Deus é Deus. Ele é Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Rei de Reis, Ele é o mais belo, Ele é o mais perfeito.
Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é a rosa de Saron. Ele é o princípio e o fim. Ele é o pastor das ovelhas. Ele é o sol da nossa justiça. Ele é o soberano. Ele é Kyrios, a palavra grega, Senhor. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é maravilhoso. Ele é o mais belo entre todos. Ele é Senhor, Jesus Cristo. Ele preparou para aquela viúva um profeta. Ele é o ressuscitado. Ele não é uma estátua, ele não é um ídolo, ele não é um mito. Então, quando tudo parecia perdido, e guarde bem esta palavra, por favor, tudo parecia perdido, apareceu o profeta Eliseu como voz de Deus, e tudo mudou. Tal qual nós estamos agora, pela rádio, satélite, televisão, está aqui um profeta ou mensageiro de Deus para mudar a sua vida. Vamos ver o texto e guarde esse texto para o resto da sua vida. Olha o que disse 2 de Reis. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Eliseu perguntou: que te hei de fazer? Diz-me, que é que tens em casa? E ela respondeu: a tua serva não tem nada em casa. Estou em crise. Eu tenho apenas uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, ele e fechou a porta sobre si. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas, mamãe. E o azeite parou. Esse mamãe sou eu que estou colocando. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus e lhe disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu os teus filhos, e vivei do resto. Esta passagem é muito importante para a minha fé. Esta passagem é uma prova inconteste de que Deus está presente e traz a solução na hora da maior crise da vida. Que pode ser você que está com um diagnóstico médico de câncer, de tumor, de carcinoma, uma doença recidiva. O médico diz Alzheimer. Como esta palavra assusta? Parkinson, uau! Glaucoma, cegueira. Problema no coração. O médico diz: nem sequer podemos operar, não se pode mexer mais no seu coração. Talvez você tenha uma vida tão travada, tão cheia de problemas, tantas crises uma atrás da outra, como esta mulher. E ela não foi clamar na porta de uma cigana ou de uma cartomante. Ela era da linha da bênção de Abraão, do Melquisedeque, de Jesus, se for mais tarde. Ela foi ao profeta e apresentou o seu drama e disse: profeta, meu marido morreu, deixou contas, ele era um aluno dos profetas, era um pupilo seu, e eu tenho um drama dentro de casa. Vão levar os meus filhos. Eles vão ser escravos. Você está imaginando o drama desta viúva, fragilizada pela morte do esposo, serva de Deus, mas estávamos ali diante de uma situação igual a que estamos hoje. Eu e você, lá estava Eliseu e a mulher. Não diz o nome, não diz o nome do seu esposo, mas mostra um drama. Drama, esta palavra que você está vivendo. Ele diz: bom, vamos tentar. O que você tem em casa? Ela diz: vou piorar a situação, não tenho nada. Talvez você diga: olha,
Eu não tenho um amigo na política, eu não tenho um advogado conceituado, eu não tenho um nome histórico na nossa sociedade, eu tenho um problema na minha vida. E o profeta disse, eu vou trazer a solução. Deus é a solução. Você talvez seja um cristão que está desviado dos caminhos do Senhor. Talvez você tenha sido um grande pregador e hoje você está tirado para escanteio. Talvez você seja um empresário quebrado, falido, ou então uma pessoa que tem tanto dinheiro e você diz, oh, eu sou infeliz, apóstolo. O senhor não sabe, só entre nós. Você sabe que eu estou fazendo uso de cocaína, de crack. É preciso então dar um toque. É como o volante de um carro, que você vai numa autoestrada, dá um toque e entra por uma outra rua. Sabe? Um toque que muda a direção da vida. Esse toque se chama Jesus. Quando ele entra na vida, acabaram os dramas. O ouro é purificado. A vida passa a ter valor. Vem o suprimento. Vem o milagre. A obra se completa. Tal qual na vida desta viúva, esposa de um ex-profeta. Eliseu falou, se cumpriu. O profeta está falando, Deus honra a palavra. Hoje é quinta-feira e nós estamos nos preparando para viver o próximo final de semana. E nós vamos experienciar, viver esta questão da autoridade de Deus na sua plenitude. É preciso que você saiba que todo servo de Deus foi investido de uma autoridade que se reveste de uma couraça de justiça, de uma armadura de Deus, e que nos dias maus, nas ciladas do inimigo, a vitória é garantida. Talvez a sua vida tenha estado, durante estes últimos anos, dentro de um labirinto, de um lado para o outro, de um lado, e você não encontrava a saída. Deus disse, é aqui na Cristo Vive. Domingo, 9 da manhã e 6 da tarde, com o apóstolo Miguel Ângelo, 2 grandiosos encontros de fé, de autoridade, de ministração da palavra, de desafio a viver o que os grandes homens da Bíblia viveram, a vida da fé vencedora. Eu aguardo por você. Rua Maricá 320, no bairro de Jacarepaguá, rua paralela a Cândido Vinícius, próximo do BRT da Pinto Teles, da 28DP. Nosso telefone é 30 17 90 90. E olhe, saiba que quem está lhe convidando não é apenas o Miguel Ângelo. Eu estou aqui como pó. Eu estou aqui descendo e desci totalmente do pedestal. Eu estou aqui numa dependência de Deus total. Se Deus não fizer, eu tenho consciência que não tenho capacidade de o fazer. Eu estou de corpo, alma, espírito, emoções rendido a Deus. Não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Posso contar com você? A minha gratidão por isso, pelo prestígio de você aceitar o meu convite. Lembrando a todos que este programa tem o suporte dos dízimos e ofertas do povo da Cristo Vive. Se você quiser ser um colaborador do reino, ligue para nós. Este programa é importante. Se ele é uma bússola para a sua vida, coopere para que o reino seja alargado. Ligue agora pelo 30 17 90 90. Sou o apóstolo Miguel Ângelo. Amanhã minha amada esposa Bispo Roxana estará aqui na nossa programação. Em meu nome, do povo da Cristo Vive, minha esposa amada, nossa equipe de televisão, nós dizemos graça e paz. E não se esqueça, a botija e as vasilhas estão cheias, nada te faltará. Graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã.
da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.